Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que me ajudou muito quando eu fui desenvolvendo ela, meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é verdade. Bom dia, Dani, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. A palavra de Deus, ela não é só a Bíblia, não é só a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, a sua vontade. A palavra de Deus, ela é perfeita. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre as crises da vida. As crises da vida. E eu já falei isso algumas vezes. O que eu acho mais lindo do Evangelho, mais lindo de Jesus Cristo, é que em momento algum, Jesus Cristo fez questão de esconder a verdade da vida. Jamais Jesus Cristo ocultou que teríamos problemas e desafios para enfrentar. O próprio Jesus Cristo, uma certa feita, disse: no mundo, nesse mundo que estamos vivendo, passaríamos por aflições. Passaríamos por aflições. Jesus Cristo deixou isso muito claro. Mas ele também deixou claro o seguinte: mesmo diante das aflições, mesmo diante das demandas e das questões da vida, tenham bom ânimo. No original, no grego, essa palavra bom ânimo quer dizer coragem. Tenham coragem. Eu venci esse mundo. O que Jesus Cristo deixou muito claro para mim e para você é que esse mundo que vivemos, esses desafios que enfrentamos, as crises que de alguma forma chegam à nossa porta, já foram vencidas por Ele. Você tem noção disso? Você tem noção que aquilo que você de repente pode estar enfrentando hoje já foi vencido em Cristo? Jesus Cristo deixou isso muito claro. Ei, tenha bom ânimo, tenha coragem. Eu venci. E ele está dizendo, paralelamente isso, o seguinte: se eu venci, em mim, vocês vencerão. E o tema do nosso devocional hoje é encarando a crise. Encarando a crise. Como é que eu encaro as crises da vida? Porque é interessante que hoje essa palavra crise é muito escutado por aí. Crise na economia, crise na política, crise de abastecimento, crise mundial. A gente está tendo aí, ontem eu soube, que a gente está tendo aí problemas em outros países como Marrocos, a Líbia, com esse ciclone que está passando, enfim, no sul, no Rio Grande do Sul. Imagine a crise que essas coisas que estão acontecendo está gerando na humanidade. Ou seja, o fato de estarmos vivos, estamos sujeitos às crises da vida. A gente não pode ser infantil e nem inocente de achar que a vida é um mar de rosas, porque não é. A vida não é um mar de rosas, ela é recheada de desafios. Agora, existe uma coisa que nos nivela, existe uma coisa que nos faz ser iguais diante da vida. Todos nós, de uma certa forma, temos uma crise para enfrentar. Ou só eu que tenho? De alguma forma, eu e você, e a população mundial, o mundo inteiro, todos nós temos uma crise para enfrentar.
A questão não é ter a crise, a questão é como enfrentá-la. Como enfrentá-la. E é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês, através da palavra de Deus. É interessante que a palavra crise, no original, no grego, na tradução, ela é a junção de duas palavras. É a combinação de dois significados: perigo e oportunidade. Perigo e oportunidade. Você sabia que é nas crises da vida que eu e você temos as maiores oportunidades da vida? Quantas coisas foram criadas no meio de uma crise? Quantos novos caminhos surgiram no meio de uma crise? Tivemos a pandemia alguns anos atrás, foi uma crise violenta mundial e novas oportunidades, novos conceitos, o ser humano precisou se reinventar. Queridos, encare as crises da vida como uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. E eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Para você entender o contexto, a gente está falando aqui de um clamor, de uma oração do rei Josafá. O rei Josafá estava encurralado pelos seus adversários. Uma grande multidão, fortemente armada, estava pronta para atacar Jerusalém. Se levantou uma grande crise diante do rei Josafá e da nação de Jerusalém. E Josafá, diante dessa crise, ele diz: Senhor, não executarás o teu julgamento contra eles? Porque não há força em nós, não temos a capacidade de resistir a essa grande multidão que vem contra nós. De repente eu estou falando com pessoas aqui que estão se sentindo fracas diante da crise, sentindo desamparada, angustiada, sem força, sem saber o que fazer diante da crise que se levantou. Às vezes você olha para o problema, para a situação, e você encara eles apavorado, desesperada. E de repente você fala como o rei Josafá: Senhor, eu não tenho força para resistir isso. Eu não tenho capacidade humana de enfrentar esse desafio. Como eu sempre falo aqui, queridos, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são as demandas e os desafios que você está vivendo. Mas eu quero que você diga como o rei Josafá, que disse no final: porém, os meus olhos estão colocados em ti, Senhor. Os meus olhos estão fixos, olhando para ti. Olhando para ti. Sabe, queridos, diante da situação tão desesperadora do rei Josafá, dele admitir a sua incapacidade de reconhecer que não sabe o que fazer, não sabe que atitudes tomar, mas ele colocou seus olhos em Deus. Eu quero tirar dessa história, eu quero tirar desse momento, dessa realidade que aconteceu há muitos anos atrás, eu quero tirar algumas lições que Deus colocou no meu coração, que vai me ajudar e te ajudar a encarar as crises da vida. Todos nós temos as nossas crises, todos nós temos as nossas demandas, todos nós temos os nossos problemas. As crises, elas chegam por diversos caminhos: crise financeira, crise emocional, crise de relacionamento.
As crises existem. Mas coloque os seus olhos no Senhor. Existem duas formas de você viver. Entenda isso. Existem duas formas de você viver. Ou por vista, ou por visão. Qual é a diferença disso? A vista, ela é limitada, ela vai enxergar o que está sendo posto diante de você. A vista é limitada, ela vai enxergar o que está diante de você. Ou seja, ela enxerga a situação atual. Mas entenda uma coisa, a situação atual não é uma resposta definitiva. A situação atual não é uma resposta única. A situação atual, ela não te define, ela não define o seu futuro. Mas existe uma outra forma de viver. Viver pela visão. O que é visão? É olhar além das circunstâncias. Foi o que Josafá fez. Ele falou, eu estou fraco, a gente não é capaz de vencer essa multidão que vem contra nós, mas os meus olhos estão em ti, Senhor. Isso é visão. É olhar além das circunstâncias. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que vai nos ajudar a encarar a crise, seja ela qual for, não fuja da crise. Ela precisa ser encarada. Por isso que Jesus Cristo disse, tenha bom ânimo, tenha coragem, enfrente o que for necessário. Entenda, eu e você não estamos sozinhos. Existe um Deus que prometeu, estarei convosco todos os dias. Ele não disse alguns dias, ele não disse de vez em quando, não, ele disse todos os dias, eu estarei contigo. Nos melhores e nos piores momentos da vida, na crise ou na ausência da crise, existe uma promessa. Ei, quem prometeu é o Criador dos céus e da terra. Quem prometeu é o Senhor. Quem prometeu é o Deus soberano. Não é promessa de homem, não é promessa de amigos, não. É promessa de um Deus vivo e fiel. Como diz a palavra de Deus, como diz a própria palavra de Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele fala e não cumpre? Por acaso ele promete e não executa? Ele é Deus. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, quando a crise vier, quando essa crise precisar ser enfrentada, encare a crise buscando a Deus em oração e jejum. Encare a crise buscando a Deus em oração e jejum. Queridos, você não faz ideia do poder que há na oração e no jejum. Queridos, a nossa guerra, como disse Paulo, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. As nossas armas de enfrentamento das crises, elas são em Deus, por Deus e com Deus. Eu vou repetir. As nossas armas para os enfrentamentos de qualquer crise que venha nos assolar, elas são em Deus, com Deus e por Deus. A oração e o jejum é como se fosse uma bomba atômica. Então chegou a crise. Busque enfrentamento dessa crise com oração e jejum. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e 4, diz assim: Josafá ficou amedrontado com essa notícia de que ele estava cercado, de que exércitos grandes e numerosos iam atacar Jerusalém. E ele pediu orientação ao Senhor. A primeira coisa que ele fez, quando a crise chegou, pediu orientação ao Senhor.
E ele ordenou em todo Judá e os habitantes de todas as cidades de Judá que viessem a Jerusalém para buscar ao Senhor. Olha isso. Ele não deixou de estar desesperado. Ele não deixou de repente estar com medo. Entenda uma coisa, queridos. Esse sentimento que você sente e eu sentimos, de repente, diante de uma crise, seja medo, seja preocupação, essa incapacidade de enfrentamento, esse reconhecimento da nossa limitação, da nossa fraqueza, esse sentimento ele é legítimo. Grave isso. Esse sentimento é legítimo. Ei, você não é super-homem. Você não é uma super-mulher, você é um ser humano. Então esse sentimento de impotência, de incapacidade, é legítimo. É legítimo. O rei Josafá estava preocupado, estava com medo. É natural. A questão é como encarar isso. Como encarar esse sentimento, como encarar. E ele encarou com oração e com jejum. Josafá encontrou uma saída para essa situação, que aparentemente não havia solução. Com certeza, passou na cabeça e no coração do rei Josafá, inclusive da nação, da população daquela cidade. Acabou. Não temos capacidade bélica, exército suficiente para enfrentar essa demanda, esse exército que vem contra nós. Com certeza, a Bíblia não fala, mas eles estavam apavorados. E às vezes nós nos sentimos assim diante de uma crise, apavorados, desesperados. Ei, é legítimo esse sentimento, não se culpe por isso. Porém, não permaneça nesse sentimento, busca o Senhor em oração, em jejum. Sabe, queridos, é nessa hora que os nossos recursos são absolutamente insuficientes para enfrentarmos qualquer situação. Elas se tornam maiores que nós. Nada podemos fazer senão recorrer àquele que é Senhor e Deus sobre nossas vidas e clamar por socorro. Não tente resolver as crises, as demandas da vida, sozinho, pela força do seu braço. Você sabe que não vai conseguir. Quantas coisas você já enfrentou na vida, confiando na sua autossuficiência, confiando só em você, e você já viu que não deu certo. Enfrente a crise, primeiro, buscando a Deus em oração e jejum. A oração e jejum são armas espirituais à disposição do povo de Deus. Ei, a oração está à sua disposição, o jejum está à sua disposição. São armas poderosíssimas que você carrega em você como filho e como filha de Deus. Use. Jesus Cristo foi um homem de oração. Se você leu o Evangelho de Lucas, pelo menos 20 vezes Jesus saía fora da multidão de alguma situação para orar a Deus. Sem a oração, Jesus Cristo não teria conseguido exercer o seu ministério durante os 3 anos e meio de vida dele. Ah, mas ele era Deus. Sim. Mas ali ele estava como homem, vivendo 100% a sua humanidade. E como exemplo, nos ensinou que para enfrentar qualquer demanda da vida, seja a crise que for, só é possível através da oração e do jejum. Sabe, quando agimos pela nossa própria força, pelos nossos próprios recursos, estamos sujeitos a derrotas. Quando agimos por nossa própria vontade, existe a possibilidade sim de fracassarmos. Existe a possibilidade sim de perdermos a batalha.
Mas quando enfrentamos em Deus, através da oração e do jejum, essa hipótese não existe. A vitória já é certa. A vitória já é certa. Sabe, quando buscamos a Deus, quando nos humilhamos diante dele, na sua onipotente mão e soberano poder, ele sai em nossa defesa e nos ajuda a enfrentar qualquer situação. Então, primeira coisa, busque em Deus o enfrentamento da sua crise através de oração e jejum. Mas, pastor, o que é oração e jejum? A oração é uma conversa. A palavra oração é derivada da palavra oratória. É o falar, é o se expressar. Não se esqueça, você orando, você está diante do seu Pai. Eu já ouvi muitas pessoas falando, mas pastor, eu não sei orar. E sabe qual é a minha resposta para essas pessoas? Você não sabe conversar? É uma conversa entre pai e filho. É uma conversa entre pai e filho, entre filha e pai. Converse, coloque diante dele. Eu não consigo enfrentar isso sozinho, Pai. Eu preciso da sua ajuda. Queridos, não existe vergonha nenhuma em clamar socorro. Isso não demonstra sua fraqueza, pelo contrário, isso demonstra coragem. Clamar por socorro demonstra coragem. Coragem e não fraqueza. Demonstra reconhecimento da sua e da minha limitação. Ei, como eu falei, não somos super-homens, não somos super-mulheres. Precisamos de algo maior, e esse algo maior se chama Deus, Jesus Cristo, onipotente, onipresente, onisciente. Nele tem todo o poder. Então ore, clame. Ele mesmo nos convida, clame a mim, e eu responderei. Coisas insondáveis, coisas grandes que não sabe. Jesus nos convida, Deus nos convida todos os dias, clame a mim. E o jejum você vai fortalecer o teu espírito e mortificar a sua carne. O espírito é que deve entrar na batalha, é o espírito que deve enfrentar a crise, é o espírito que deve enfrentar a demanda, e ele se fortalece no jejum. São duas armas extremamente poderosas em Deus. Então a primeira coisa, busque o enfrentamento da crise em Deus, através da oração e de jejum. Amém? Vocês estão comigo? Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês. Encare a crise reconhecendo a grandeza de Deus. Encare a crise reconhecendo a grandeza de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 4 em diante, diz assim. Preste atenção nisso. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus dos nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás no céu. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ei, sabe o que Josafá fez com o povo? Declarou a grandeza de Deus. Eu vou repetir. A oração deles foi: ó Senhor, o Deus dos nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte, és poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ei, na hora da crise, declare a grandeza de Deus. Na hora dos problemas, dos desafios, declare o imensurável poder de Deus.
Não diga para Deus o tamanho da sua crise, mas diga para a sua crise o tamanho do seu Deus. Eu vou repetir. Não diga para Deus o tamanho da sua crise, mas diga para a crise que você está enfrentando o tamanho, a grandeza, o poder, a majestade, a soberania do seu Deus. Foi isso que eles fizeram na oração. Sabe, queridos, eu já falei isso em alguns devocionais. Você é o seu maior profeta. Você é o seu maior profeta. Você tem poder na declaração. A tua palavra em Deus, ela tem poder. Então declare. Declare a grandeza de Deus na sua família. Declare a grandeza de Deus no seu trabalho. Declare a grandeza de Deus nos seus relacionamentos. Declare a grandeza de Deus em você. Declare a grandeza de Deus nos enfrentamentos das crises da vida. Sabe, não basta orar. Precisamos declarar como convém. Sabe, existem pessoas, queridos, eu confesso que eu conheço um monte. Existem pessoas que declaram derrota, reclamam, murmuram. Sabe, na vida a gente só tem dois caminhos. Dois caminhos. O caminho da lamentação e o caminho do testemunho. Qual é o caminho da lamentação? É aquele que você escolheu em reclamar de tudo aquilo que acontece na sua vida. Em vez de você declarar as bênçãos, você declara o que realmente está acontecendo. Use essa sua boca para não falar do que está acontecendo. Use a sua boca para declarar que em Deus você é mais do que vencedor. Que em Deus você é mais do que vitorioso, vitoriosa. Use a sua boca para declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Esse é o caminho do testemunho. Você escolhe. Ou vai passar a sua vida lamentando e rodando nesse círculo sem sair do problema. Ou você vai passar a sua vida testemunhando de que Deus é Senhor, de que Deus continua sendo Deus, de que Deus continua vivendo e trabalhando em seu favor e meu favor. É uma escolha que você, só você, pode fazer. Ou viver lamentando, ou viver testemunhando. A escolha é sua. Então encare a crise reconhecendo a grandeza de Deus. Josafá conhecia ao Deus que lhe pedia. Josafá sabia para quem ele estava orando. Josafá reconheceu a soberania do Senhor e que ele dominava sobre todos os reinos, inclusive sobre aquele inimigo que estava cercando Jerusalém. Josafá declarou a grandeza de Deus. Sabe, queridos, quando compreendemos a grandeza de Deus, nossos grandes problemas se tornam pequenos demais diante do Senhor. O Senhor é maior do que todas as coisas. O Senhor é maior do que todas as coisas. O Senhor é maior do que isso que você está vivendo. O Senhor é maior do que isso que você está sentindo. O Senhor é maior do que isso que você está achando. Ei, declare a grandeza de Deus. Você conhece o Deus que você acredita? Você conhece o Deus que você tem fé e depositou essa fé nele? Em Deus tudo se torna possível. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se creres, verá a glória de Deus. Então enfrente a crise sempre, declarando a glória de Deus, declarando o poder de Deus, declarando o agir de Deus. Ei, você não está sozinho nessa batalha. Quem luta por você é o Senhor dos Exércitos. Quem luta por você e por mim é o Criador dos céus e da terra, é aquele que nos fez e nos conhece profundamente. Então, queridos, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Eu quero declarar nesta manhã, em nome de Jesus Cristo,
que todas as crises que você enfrentar, elas serão um testemunho vivo de que o Senhor continua sendo Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Você é um testemunho vivo de que Deus continua sendo Deus. Amém? Encare a crise, declarando a grandeza de Deus. Terceira coisa, encare a crise, ouvindo a palavra de Deus e obedecendo a ela. Encare as crises da vida, ouvindo a palavra de Deus e obedecendo a ela. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13 em diante, diz assim: E todo Judá estava em pé perante ao Senhor, como também as suas crianças e suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, o filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Geliel e filho de Matatias, o levita, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, o rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assustais por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Assim diz o Senhor nesta manhã para mim e para você: não temais, nem vos assustais por causa dessa grande multidão, dessa grande crise, desse grande problema, desse grande desafio, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Uma palavra foi declarada. Uma palavra foi liberada nesta manhã para mim e para você. Ouça a palavra e obedeça. Ouça a palavra e obedeça. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assustais por causa dessa grande crise, por causa desse grande problema, por causa dessa grande dor, por causa desse grande desafio, pois a peleja não é vossa, é minha, diz o Senhor. Ouviu essa palavra? Então descanse nela, viva ela, ande sobre ela e declare ela todos os dias da sua vida. É pela palavra que venceremos. Lembra quando Jesus Cristo foi para o deserto e foi tentado por Satanás? Passou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado por Satanás. E como é que Jesus Cristo venceu essa crise, essa tentação? Pela palavra. Toda a resposta de Jesus Cristo para Satanás, ele disse: está escrito. Está escrito. É pela palavra que você vai vencer. É pela palavra que eu vou vencer. Sabe, queridos, quando todos os homens e mulheres e crianças se reuniram ali para falar com Deus em oração, Deus se manifestou, trazendo uma palavra, uma direção. E eu não tenho dúvida nenhuma que Deus nessa manhã está se manifestando entre nós através da palavra. Ouça a palavra, declare essa palavra, viva essa palavra, pratique essa palavra, porque é dessa forma que você enfrentará as crises da vida. A palavra divina veio, aquele povo se encorajou, e a minha oração é que você saia daqui desse devocional cheio de coragem, cheio de esperança, cheio de expectativa de que Deus está trabalhando e fará dessa crise, desse problema, desse desafio, o maior testemunho da sua vida. A palavra gera fé.
Por isso que é importante ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante ouvir a palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu me alegro quando eu entro no devocional aqui e tem 24 pessoas junto comigo. Tem dias que tem 30, 31. Porque estão ouvindo a palavra, estão recebendo a palavra. Isso alegra o meu coração. Por isso que é importante você frequentar uma igreja, frequentar um culto, participar de um culto, porque no culto a palavra está sendo declarada. Por isso que eu digo para vocês, queridos, fuja de igrejas que não têm palavra. Fuja. Porque o que nos sustenta, o que nos faz vencer é a palavra. Jamais negocie o seu momento de leitura da palavra. Jamais negocie. Sempre, todos os dias, tire um momento e medite nessa palavra. Medite nessa palavra de dia e de noite. Jamais negocie esse tempo, porque é pela palavra que você vencerá. Então fuja de locais que não preguem a palavra, que não pregam a palavra. Fuja. Porque o que vai te manter de pé nas crises, o que vai te manter com coragem, com ânimo, com força, é a palavra de Deus sobre a sua vida. É a palavra de Deus declarada na sua vida. Amém? Quarta lição que eu quero compartilhar é para orarmos, já vamos finalizar o devocional. A quarta lição é: encare a crise, louvando a Deus com confiança. Encare a crise, louvando a Deus com confiança. Louve a Deus. Louve a Deus. Você não entende o que está acontecendo? Louve a Deus. Você não tem respostas do que aconteceu? Louve a Deus. Quer vencer a crise? Louve a Deus. 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Em diante diz assim: Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, o seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos seus profetas, e tudo que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando. Louvando a Deus e cantando. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e seus soldados avançaram e começaram a pegar todos os despojos que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas, objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas que haviam no acampamento inimigo. O louvor deu a vitória. Eu não sei se você entendeu o que eu li, mas Josafá recebeu uma ordem de Deus para pegar todos os levitas, todos os cantores e colocar na linha de frente da batalha. E essa guerra foi vencida com louvores. Você já viu isso? Esses homens que estavam apavorados e preocupados com a grande multidão venceram a grande multidão com os levitas na linha de frente, com os cantores na linha de frente,
marchando e louvando, marchando e louvando. E quando eles chegaram no alto do monte, avistaram o acampamento inimigo. Todos estavam mortos no chão. Ei, não para de louvar, não. Não para de cantar, não. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Adore, louve. Essa música que você escuta de fundo, que eu coloco instrumental, é louvor. Sabe por quê? Por dois motivos. Para ter um fundo musical na live. E eu sei que existe uma guerra espiritual para essa live não acontecer. Enquanto eu e você estamos aqui, recebendo a palavra de Deus, esse louvor está batalhando por nós, está guerreando por nós. Ei, louve, não pare de louvar, não pare de louvar. O louvor é um brado de triunfo dos filhos de Deus. Grave isso. O louvor é um brado de triunfo dos filhos de Deus em campo de batalha. Lembra de Paulo e Silas presos no calabouço à meia-noite? Houve um grande terremoto que abalou as estruturas do calabouço, abriu as portas, porque eles estavam louvando, eles estavam adorando. Louvor liberta, louvor transforma, louvor vence batalha, louvor vence crise. Sabe, quando os problemas parecerem insolúveis, faça como Josafá. Ore, jejue, obedeça e louve. Eu vou repetir. Quer enfrentar uma crise? Ore, jejue, obedeça e louve. Essas são as armas que Deus deixou disponível para mim e para você, para enfrentarmos qualquer crise na vida. E eu quero convocar você nessa manhã, em nome de Jesus, para deixar para trás todo lamento, toda reclamação, toda tristeza, todo o peso da crise, toda dificuldade, e começar a adorar a Deus, mesmo que você não esteja vivendo como gostaria de estar, mesmo que de repente você olhe e vê que a crise parece que não tem fim. Ore, jejue, obedeça e louve. Encare a crise dessa forma e você sempre será vitorioso, vitoriosa em Deus. Amém? Queridos, essa é a palavra que eu quis compartilhar com você nesta manhã. Uma palavra que Deus colocou no meu coração durante essa semana. E ela falou muito forte ao meu coração. Eu quis compartilhar com você nesta manhã. Que essa palavra possa produzir frutos do entendimento e que você possa encarar a sua vida, orando, jejuando, obedecendo e louvando. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa cuidar de nós mais e mais neste dia. Que possamos ter a coragem que o rei Josafá teve de buscar ao Senhor, de obedecer ao Senhor, de orar, de jejuar e de louvar ao Senhor. Sabe, fazer tudo isso quando está tudo bem é muito fácil. Obedecer quando está tudo bem é muito fácil. Jejuar e orar quando está tudo bem é muito fácil. Louvar então, mas é na crise que vamos extrair de nós o nosso melhor potencial como filhos e filhas de Deus. É na crise que vamos verdadeiramente demonstrar quem somos em Deus. Entenda que a palavra crise, no grego, é a junção da palavra perigo e oportunidade. Encare as crises da vida como uma grande oportunidade de você orar, jejuar, obedecer e louvar a Deus. É isso que Ele espera de você e de mim, por toda a nossa vida, nos melhores e nos piores momentos da vida. O Senhor espera
uma postura de filho e de filha diante das crises da vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós continuamos em nome de Jesus Cristo na Tua presença. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra sendo ministrada em nossos corações. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de nós. Obrigado por nos acordar nesta manhã e nos trazer aqui diante da Tua presença, crendo que as crises da vida são inevitáveis. Não escolhemos quando, não escolhemos como, mas elas chegam. De uma certa forma, elas chegam diante de nós. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor, através da Tua palavra, hoje nos ensinou, através do exemplo de vida do rei Josafá, como devemos nos comportar diante das crises da vida. E obrigado por nos ensinar, Pai, que devemos encarar a crise buscando o Senhor, em oração e em jejum. Que possamos encarar a crise dessa forma, clamando a Ti e jejuando a Ti. Obrigado por nos ensinar de uma forma muito clara, muito objetiva, que devemos realmente encarar as crises da vida, ouvindo a Tua palavra, obedecendo a Tua palavra, colocando ela em prática. Que devemos encarar as crises da vida, Senhor, Te louvando, Te adorando e crendo que o Senhor continua sendo Deus independente das circunstâncias da vida. Obrigado, Pai, obrigado por estar conosco, obrigado por todos os dias nos acordar e nos renovar o fôlego de vida em nós. Como é bom saber que temos um Deus soberano, um Deus criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, que jamais perdeu uma batalha. Obrigado, Pai. Obrigado por nos dar a coragem nesta manhã, por nos dar ânimo, vigor, para vivermos o dia de hoje plenamente no centro da Tua vontade, porque não existe lugar melhor para estarmos do que no centro da Tua vontade, porque dessa forma somos guardados, protegidos, orientados e direcionados pela Tua vontade, pelo Senhor. Obrigado, Pai. Pai, eu Te peço agora em nome de Jesus Cristo por aqueles que estão online comigo, que eles possam verdadeiramente receber essa palavra que foi dita aqui pelo Senhor, e que esta palavra possa ecoar durante o dia de hoje, no coração, na mente daqueles que estão online comigo. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre eles, os abençoando em tudo. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados e visitados pelo Teu Espírito. Pai, tira tudo aquilo que não provém da Tua vontade. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que nos faz distanciar da Tua presença. E que possamos ter a coragem de jejuar, de orar, de clamar ao Senhor, de ouvir a Tua voz, seguir a Tua palavra e Te louvar, entoar cânticos de gratidão e louvor a Ti. Pai, abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios dos meus irmãos e irmãs que estão online comigo. Que a Tua boa mão esteja sobre eles, os livrando do mal, os guardando. Tira todo o medo, toda a ansiedade, toda a crise, toda a demanda, seja vencida no Senhor. Que eles possam viver um tempo novo, que eles possam viver um recomeço, uma nova história. Ah, Pai, movimenta as águas na vida dos Teus filhos e que eles possam escolher o caminho do testemunho e não da lamentação, e testemunhar o Deus vivo que existe, o Senhor, o soberano na vida deles. Os abençoa, Pai, em nome de Jesus. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja uma palavra de vida, de renovo no coração de cada um deles. Que eles possam ser tocados, transformados, alimentados e direcionados pela Tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de todos eles. Como é bom tê-los aqui, caminhando junto, aprendendo junto, vivendo junto, porque isso é o reino de Deus, isso é igreja, é nós estarmos em comunhão, caminhando na mesma direção. Por isso, Pai, eu Te louvo, Te adoro pela vida de cada um deles e daqueles que assistirão essa live depois. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado por esta manhã, por esse dia. Fica conosco, nos ajuda a viver hoje esse dia que o Senhor já preparou para nós. E eu tenho certeza, será o melhor dia da nossa vida. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida, de renovo, de esperança
para o seu coração. Não pare, não pare. Se mantenha firme nos caminhos do Senhor. Não negocie o seu tempo de leitura bíblica, no seu tempo da palavra, porque é pela palavra que você vai vencer. Busque a Deus em oração e em jejum. Reconheça a grandeza de Deus na sua vida. Ouve a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus. E louve o Senhor sempre, todos os dias da sua vida. Amém?